Bem-vindos a mais um painel Covid-19, uma iniciativa aí do Observatório Regional do Sul e Sudeste do Pará. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante difícil, né, e que tem permeado aí os nossos dias de pandemia, né, e de quarentena, que é o aumento aí da violência doméstica, né, da violência doméstica no Brasil e no mundo, né, é uma tendência mundial que a gente tem observado. E hoje a gente tem o prazer de receber a Marisa de Fátima Macedo, que vai conversar um pouco com a gente, então, sobre esse tema, né, bastante difícil, que é a violência doméstica, e tentando trazer, então, um pouco, né, esse assunto para a realidade do Sul e Sudeste do Pará. Marisa, a gente começa, então, agradecendo a sua presença, né, agradecendo a sua disponibilidade em participar aqui do painel, do projeto, né, do projeto que é uma iniciativa dos professores Vitor e Daniel, do IETO, né, professor Vitor, professor do curso de Geografia, e professor Daniel do curso de História, né, numa iniciativa bastante importante aí de trazer à tona, né, temas bastante importantes nesse período, e não poderíamos deixar de discutir, então, né, a violência doméstica. Então, para discutir, né, esse assunto bastante importante, a gente convidou, então, a Marisa. E para começar a nossa conversa, Marisa, a gente queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né, enquanto mulher, enquanto defensora dos direitos humanos, enquanto uma pessoa que teve uma trajetória longa também no Centro de Referência Maria do Pará, para você contar um pouco para a gente, né, dessa sua trajetória aí nesse assunto. Obrigado, eu também agradeço a equipe aí da Unifesp que me fez esse convite, está me dando essa oportunidade, né, de eu compartilhar aqui a minha experiência enquanto técnica em direitos humanos e cidadania, atuando na Casa Maria do Pará, né, no Centro de Referência Maria do Pará, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, eu iniciei o meu trabalho em 2011, quando eu fui presidente do conselho, né, do primeiro conselho da mulher aqui de Xinguara, e ainda estava no início dos trabalhos da Casa Maria do Pará, então a gente foi contribuindo assim, mais no aspecto político, de consolidar mesmo a política, as ações, né, de atuação na área e no combate à violência doméstica e familiar. Então foi assim, para mim foi assim um momento assim de muita experiência, de ganho, e depois eu comecei a atuar já como técnica de direitos humanos e cidadania dentro do Centro de Referência Maria do Pará, acompanhando as mulheres, atendendo as mulheres, acompanhando nas instituições. Então, assim, as mulheres, geralmente, ela tem uma dificuldade muito grande de denunciar. Então, esse centro foi um centro de apoio, assim mesmo, assim, e de atendimento a essas mulheres, de acompanhamento, de contribuir para a superação, né, da situação de violência que as mulheres viveram. Então, no início assim, do meu trabalho, uns 4 ou 5 anos, a gente atendia toda essa região aqui, atendia Rio Maria, Sapucaia, Água Azul, Ourilândia, Tucumã. Aí, depois, assim, porque aí a gente começou a ter dificuldades, assim, com recursos, entendeu? Não tinha recurso disponível. A gente limitou só nos municípios de Água Azul
e Sapucaia, porque lá não existia delegacia de polícia civil. Então, quando as mulheres sofriam violência nesses dois municípios, elas procuravam aqui, era atendida aqui em Xinguara. E às vezes essas mulheres chegavam aqui sem ter para onde ir, sem ter orientação, sem ter informação nenhuma. Então, a gente sempre trabalhou, né, em parceria com esses municípios aí, prestando serviço a essas mulheres, prestando apoio e acompanhamento, orientação. E nos últimos 4 anos, aí se estabeleceu uma delegacia em Sapucaia e outra delegacia em Água Azul, e o nosso trabalho se concentrou mais aqui no município. Então, assim, o trabalho assim, do Centro de Referência Maria do Pará é um trabalho de acolhimento, né, de orientação, de acompanhamento e dessas mulheres. Então, assim, é um serviço assim, que acolhe as mulheres, aquelas mulheres que não conseguem superar, aquelas que têm dificuldade de superar, aquelas que quer superar, mas ela não encontrou forças ainda, né? Então, tem uma equipe lá de assistente social, pedagogo, tem uma advogada, né, que atende essas mulheres, não é lá dentro da Casa Maria do Pará, mas ela atende dentro da Secretaria de Assistência, e ela sempre dá prioridade às mulheres vítimas de violência. Então, essa foi a minha trajetória, assim, nesses anos todos. Então, assim, eu aprendi muito, né? Eu contribuí muito e eu aprendi muito também nessa, né? Nessa trajetória aí. Marisa, e o que é essa violência doméstica e familiar que a gente tanto fala, né? Como que nós poderíamos conceituar, definir isso? É só violência física que se enquadra como violência doméstica e familiar, ou existem outros tipos de violência contra a mulher? E o que você pode nos contar a respeito disso a partir dessa tua trajetória aqui no sul e sudeste do Pará? Então, tem a Lei Maria da Penha, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela define a violência doméstica e familiar, a violência qualquer ação ou omissão baseada no gênero, entendeu? Então, é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause danos às mulheres, danos físicos, danos morais, que causam morte, danos psicológicos, danos sexuais, danos patrimoniais, numa convivência doméstica, né? Pode ser uma violência, uma convivência doméstica dentro da família, e pode ser em locais de longa convivência. Tipo assim, o agressor convive, não é parente da vítima, mas ele convive há algum tempo ali naquela casa, naquela família. Então, ele está incluído como o violador de direitos das mulheres, entendeu? E ela acontece nesse âmbito familiar, entendeu? E ela também ampara as mulheres lésbicas, a convivência entre mulheres, entendeu? Então, essa é o que define, assim, a lei como violência doméstica e familiar. São aquelas que acontecem no âmbito da família. Pode ser o pai que agride a filha, pode ser o irmão, pode ser o filho que agride a mãe, pode ser o namorado que agride a namorada. Então, tem que ter uma relação de convivência afetiva ali entre o agressor e a agredida, né? Tá certo. E o que é interessante, assim, na lei, assim, que ela define uma ação de uma ação ou uma omissão. Então, a omissão também, ela constitui crime contra a mulher. Por exemplo,
a mulher sofreu uma agressão, ela procurou ajuda na Casa Maria do Pará, entendeu? Só um exemplo, se essa mulher não foi acolhida lá, não foi atendida como deveria ser atendida, isso também constitui como crime. Se ela chegou na delegacia, ela não foi atendida lá, foi mal atendida, isso também constitui uma agressão contra a mulher, entendeu? E é crime. Então, pediu ajuda na polícia militar. Se ela não foi atendida lá, é um crime de omissão contra a mulher, entendeu? Okay. Então, isso é um trecho da lei que a gente não dá muita importância. E, às vezes, a mulher ela sofre uma agressão em casa, ela vai denunciar e chega lá, ela sofre outra agressão, que é de não ser atendida, entendeu? Marisa, tá bem atenta. Ao longo da sua experiência, então, desses tipos de violência que você citou, a física, a patrimonial, né, psicológica, moral, todas elas, quais são os casos mais comuns que você verifica na nossa realidade aqui do Estado? Então, as violências mais comuns aqui na nossa região, que a gente tem acompanhado, é a violência física e a violência psicológica. São as que mais têm aqui, os crimes que mais atingem as mulheres, né? Então, a física é um chute, um empurrão, um murro, um puxão de cabelo, entendeu? Vai disso até quebrar uma perna da mulher, um braço, tentativa de homicídio, entendeu? Então, assim, a agressão física, ela é uma agressão que acontece muito aqui na nossa região, e a agressão psicológica, ela é muito comum aqui no nosso município. O que é a agressão psicológica? É quando a mulher ela é ameaçada, entendeu? O companheiro ameaça ela de morte, ele diminui a autoestima dela, ele impede ela de sair de casa, de ir para a igreja, de entrar em grupos de WhatsApp, ele controla ela o tempo todo, né? Mesmo quando ele não está perto, ele tá acompanhando ela e controlando ela o tempo todo. Então, aí é a violência psicológica, entendeu? Isso também, aproveitando, né, isso que você está falando, a gente também pode caracterizar como o ciclo da violência, né? Não, isso que eu estou falando ainda não é o ciclo da violência, é as formas de violência, entendeu? Tá. Então, nós estamos assim, a Lei Maria da Penha, ela define 5 formas de violência considerada crime. Então, nós estamos ainda na definição do que é a Lei Maria da Penha, o que é a violência doméstica familiar, entendeu? Então, assim, aí você está falando dessas violências aí, quais são as mais comuns? Então, são essas violências aí. A moral, a psicológica e a violência física. São essas as mais comuns, que nós estamos tipificando as formas de violência. Agora, o ciclo da violência, né, aí nós temos ainda a violência sexual, e a violência patrimonial e a violência moral. Então, essas são as 5 formas, assim, todas elas constituem crime, né? Quando a mulher sofre, quando ele quebra um aparelho dela, o telefone, a violência patrimonial. Quando ele retém o dinheiro, ele pega o dinheiro dela, trabalha e entrega o dinheiro na mão dele. Então, retém o salário dela, isso também é violência patrimonial. Então, aí, vamos aproveitar que a gente estava falando, então, do ciclo. Conta para a gente, então, um pouquinho de como é que funciona esse ciclo da violência doméstica.
Aí tem todas essas formas de violência e o ciclo da violência, o que que é? Que a mulher, ela vai vivendo essas formas de violências aí e ela vai acreditando que aquilo é uma coisa assim passageira. Então hoje ele me deu um empurrão, então isso daí, amanhã ele me pede desculpas, entendeu? Então ela fica acreditando que ele vai mudar, entendeu? Então aí ela começa a viver o ciclo da violência, por quê? Aí ele bate nela, ele pega o dinheiro dela e gasta tudo, né? Ele xinga ela, no outro dia ele pede perdão, no outro dia ele pede perdão para ela e recomeça. Né? Hoje não tem muito essa história de mandar flores, hoje eles dão um celular novo, né? Então, isso cria uma expectativa nela e ela perdoa ele. Aí depois ela começa tudo de novo. Aí ele começa a agredir, começa a proibir ela de sair de casa, começa a ameaçar ela de novo e agride ela de novo. E aí ela vai e perdoa ele de novo. Isso daí ela vive anos e anos. A própria Maria da Penha, ela viveu o ciclo da violência anos e anos, né? Porque ela acreditava que o agressor dela, o companheiro dela, ia mudar, esperava sempre uma mudança. E outra coisa assim, que acontece dentro do ciclo da violência é que às vezes você levou um tapa do seu namorado hoje. Aí a sua amiga vai e fala assim, mas ele é um cara legal, bacana, entendeu? Isso foi só um tapa. Dá mais uma chance para ele, entendeu? Então, muitas vezes as amigas, né, ficam incentivando, a própria família, né, a própria igreja fala para a mulher, você tem que perdoar o seu marido, entendeu? Então, o ciclo da violência, ele está relacionado, assim, com a vivência da mulher, assim. Então, muitas mulheres, elas não conseguem sair de uma relação violenta. Por que que ela não consegue sair dessa relação violenta, assim? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o agressor, ele agride ela e depois ele fala que arrependeu e ele quer voltar, ele propõe de voltar. E às vezes ela mesma tem uma dependência emocional, financeira, dele, que impede ela de romper com a situação de violência. Aí ela entra num ciclo que a gente chama o ciclo da violência. Então ele vai e agride ela, agride com todas as violências aí, definida muitas vezes, na maioria das vezes, pela Lei Maria da Penha. Ele xinga ela, ele maltrata ela, ele ameaça ela, ele agride ela fisicamente e depois ele pede perdão para ela, diz que arrependeu e pede para voltar. Isso ele já provocou uma baixa autoestima nela, ela já sente que ela não é capaz de arrumar outro companheiro como aquele, e ela acaba perdoando, e ela vai vivendo vai repetindo esse ciclo anos e anos, né? Então, a maioria dos casos de feminicídios, assim, que a gente já ouviu, assim, as histórias, relatos, é que a mulher, ela vai sofrendo esse ciclo aí, chega um momento que ela é assassinada, entendeu? Se ela não conseguir sair do ciclo, chega um momento que ele se torna tão agressivo, tão violento, que ele acaba assassinando ela. E aí a gente tem no Brasil, né, o Brasil é o 5º maior país, né, com taxa de feminicídio. Exatamente. E está muito relacionado, assim, com o ciclo da violência, que ele vai, agride, e aí ela vai, perdoa ele, recomeça tudo de novo, aí depois ele começa com as agressões de novo, e ela vai criando, assim, uma dependência emocional dele, que ela não consegue vislumbrar um outro mundo, assim, para ela, um mundo novo,
é que ela pode recomeçar tudo de novo. Então, leva ela para um mundo que só ele pode mudar a vida dela. E ela vai acreditando nisso e vai viver nesse ciclo. A gente já atendeu mulheres com 20 anos que vivem o ciclo da violência. E uma vez eu... Aproveitando essa deixa, Marisa, de 20 anos, me fala um pouco, então, se dá para dizer que existe um perfil da mulher vítima de violência, em termos de classe social, raça, se existe nível de escolarização, se dá para traçar um perfil das vítimas. Na maioria são mais jovens. Como é que das experiências que você tem, né? Como é que é isso? Dá para traçar um perfil? Dá para dizer que acontece entre as mais jovens? Como é que é? Não, assim, uma das coisas assim que a violência, ela, qualquer mulher, em qualquer momento da vida dela, ela pode sofrer de violência, entendeu? Qualquer uma de nós, assim, nós, as mulheres, em qualquer fase da vida, ela está propensa ou ela pode sofrer alguma forma de violência. Por isso que a gente fala assim, não devemos julgar uma mulher que sofreu uma agressão, que decidiu romper, porque qualquer uma de nós podemos cair numa situação dessa. Por isso que a gente fala, as mulheres em situação de violência, porque ela pode cair em qualquer momento da vida e ela pode sair também em qualquer momento da vida dela de uma relação violenta. Não tem, assim, um perfil para dizer assim, todas as mulheres de todas as classes sociais ela sofre violência doméstica. Então, a gente costuma dizer que a violência doméstica familiar é a forma de violência mais democrática que tem, porque acontece em todas as classes sociais, com todas as mulheres, as escolarizadas, as não escolarizadas. Agora, a gente atende mais mulheres, assim, o perfil de mulheres são as mulheres trabalhadoras, entendeu? São mulheres que trabalham, que ajudam ajuda no orçamento familiar, que trabalham o dia inteiro e quando chega em casa à noite apanham. Então, a maioria são católicas, evangélicas, frequentam alguma igreja, né? E a maioria são negras e pardas, entendeu? Então, assim, a maioria das mulheres que sofrem de violência são as negras e as pardas que frequentam a igreja, que alguma forma de igreja, e são mulheres trabalhadoras. E a gente tem um índice também de mulheres que sofrem de violência, que ela está numa faixa de pouca escolaridade. Então, nas estatísticas do Maria do Pará, você for perceber, tem muitas mulheres com ensino fundamental incompleto, mulheres que não tiveram oportunidade, né, de dar continuidade aos estudos, porque casou muito jovem, foi construir uma família muito jovem e acabou entrando num relacionamento violento. Então, essas mulheres são as que mais a gente atende lá no serviço. E dentro dos programas, assim, de governo, né, a gente tem até os programas voltados, assim, para a escolarização e profissionalização das mulheres, porque essas mulheres são as mais vulneráveis, as que mais sofrem violência. Marisa, e em relação a tudo isso que você nos contou, né, dos diferentes perfis e do fato de não existir um perfil, na verdade, né, todas as mulheres, infelizmente, estão suscetíveis a serem vítimas de violência doméstica e familiar, essa é a nossa realidade. Ao longo de todos esses anos que você está atendendo mulheres vítimas de violência, você poderia nos relatar alguns casos que lhe marcaram
enquanto mulher, enquanto profissional que atende essas outras mulheres? Casos que tenham sido chocantes para você? Sim, tem vários casos assim, né? E um dos casos assim que me chocou muito, assim, que mexeu muito comigo, assim, foi uma mulher que ela sofria de violência do marido dela, né, do companheiro, e ela teve um problema, uma doença que é muito comum aqui na nossa região, que é a hanseníase, né? E ela tomava medicação muito forte para combater a hanseníase, e mesmo assim o marido dela obrigava ela a fazer sexo com ele, entendeu? E aí essa mulher, ela sofreu tanta violência assim, e ele também proibia ela de tomar a medicação, porque a medicação deixava ela sem apetite sexual, né? Então assim, ele impedia ela de tomar a medicação para ela não perder, né, assim, o desejo, né, sexual. E ela perdeu, assim, um dedo da mão e 2 dedos do pé em função dessa doença, né? E que o marido agredia ela muito. Então foi um caso assim que me chocou muito, assim, porque no dia ela procurou ajuda, ela já estava muito deprimida, assim, em estado de depressão muito avançado, e ela procurou ajuda na casa do marido do Pará, e a gente foi e pegou o agressor, né, em flagrante, ele foi preso, e aí ele era um profissional, assim, ele muito trabalhador, e o patrão dele foi acompanhado, assim, da mulher que era agredida. Lá no meu trabalho, me procurou e disse: você mandou prender o meu funcionário, é um funcionário exemplar, entendeu? E tal, e tal, e tal. E aí eu fiquei assim, né, até sem atitude, assim, porque ele estava acompanhado da mulher e ela chorava muito, 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 muito. E aí eu falei para ele assim, ele é um ótimo profissional, responsável, mas o senhor dorme com ele? O senhor come, né? O senhor faz refeição na casa dele, o senhor passa o final de semana com ele? Assim, que eu fiquei tão indignada com aquilo, assim, né? Isso mexeu muito com o patrão, entendeu? Então, o patrão, assim, ficou muito indignado, assim, de eu querer que ele se colocasse no lugar da mulher, entendeu? Então, ele ficou muito bravo, assim, comigo, né? E eu falei, se você não tem como se colocar no lugar de uma mulher, você respeite a dor dela, né? E ela estava muito decidida, essa mulher. Eu estou colocando aqui, eu acredito que ela vai assistir, né, essa palestra. Ela já deu muito testemunho dela mesma nas palestras que eu faço. É uma pessoa que conseguiu, né, superar, enfrentou tudo isso e conseguiu superar. Então foi um fato que me chamou muito a atenção, assim, que me marcou muito, né? Nossa, Marisa, é bem difícil ouvir esse seu relato, porque por mais que todos nós tenhamos consciência de que vivemos em uma sociedade em que ainda não existe uma efetiva igualdade de gênero entre homens e mulheres, uma sociedade que é machista e que, por vezes, nós mulheres nos encontramos em situações, né, nas quais nós não gostaríamos de estar. Ouvir um relato assim, ouvir esses casos reais, eles nos deixam sem reação, e é muito triste saber que coisas como essa
infelizmente ainda acontecem nos dias de hoje no nosso município e na nossa região. E, Marisa, agora falando mais da questão da violência doméstica e da pandemia de Covid-19 que nós estamos vivendo, né? Afinal de contas, nesse momento em que é preciso ficar em casa, né? É preciso tomar todos os cuidados de distanciamento social, evitar sair na rua se não for necessário. Infelizmente, para as mulheres que são vítimas de violência, elas acabam ficando confinadas em casa com os seus agressores, né? Então, nós estamos vivenciando um momento em que esses casos de violência doméstica estão crescendo. O número vem aumentando cada vez mais. Só que é interessante constatar que, ao mesmo tempo em que os casos de violência doméstica, né, aumentam, justamente por essas dificuldades impostas pela quarentena, as denúncias estão diminuindo, os boletins de ocorrência de violência doméstica estão diminuindo, as próprias medidas protetivas para as mulheres também estão diminuindo, né? Teve um estudo recente que foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ele mostrou que no estado do Pará, por exemplo, se a gente comparar essa época do ano agora com os meses de março e abril do ano passado, houve, né, uma redução de quase 50% nos boletins de ocorrência de violência contra as mulheres aqui no estado do Pará, mais de 30% de redução das medidas protetivas de urgência destinadas a essas mulheres que são vítimas de violência e quase 40% de redução das denúncias de violência doméstica pelo 190, né? Então, a gente imagina que por estarem confinadas com os seus agressores, essas mulheres não estão conseguindo ir até a delegacia, né, e muitas vezes não conseguem nem fazer o uso do telefone, porque o agressor está ali, né, mais tempo do que o normal, junto com elas, devido à pandemia e a essa necessidade de ficar em casa. E aí eu pergunto para você, como que nós, enquanto sociedade, enquanto uma rede de apoio maior, poderíamos ajudar essas mulheres que são vítimas de violência? Por exemplo, eu ouvi, né, os vizinhos brigando, ouvi a vizinha sendo agredida pelo marido. O que eu poderia fazer para ajudar? Então, essa situação, assim, a gente, assim, pode, é uma questão, assim, que fica até uma interrogação, assim, na nossa cabeça, né? Porque, mas ao mesmo tempo, a gente percebe, assim, ao longo do meu trabalho aí, nessa luta aí com as mulheres, nessa luta aí de superação da violência, o que acontece, né? Muitas mulheres, elas esperam o marido sair de casa para poder buscar ajuda, entendeu? Enquanto ele está no trabalho, ela vai buscar ajuda, ela sai para trabalhar e ela vai lá denunciar, entendeu? Então, assim, acredito que essa redução aí tem a ver, então, esse recolhimento aí, né? Essa relação aí do marido estar mais dentro de casa, e ela não ter espaço, assim, para poder ela sair, para poder ela pedir ajuda. Então, isso pode ser um fato real que reduziu as denúncias, mas não é um fato real que as mulheres deixaram de sofrer violência, entendeu? Então, a gente não pode se iludir e achar que, não, as mulheres deixou de sofrer violência. A gente não pode se iludir com isso, e a gente tem que começar a fazer, assim, eu penso, uma rede de solidariedade, aumentar, assim, os espaços, assim, onde essa mulher possa buscar ajuda, entendeu? Para poder a gente ter mais lugares que ela possa buscar, ter mais gente para receber a denúncia. Então, assim, uma proposta, assim, que eu penso que pode ajudar a mudar, entendeu? Tipo, fazer uma rede de solidariedade
para poder mais organizações, entidades, instituições estar recebendo essas denúncias. Então, ela vai ter mais opção para ela ligar, não vai ter só o 190 e o 180 e a Delegacia de Polícia Civil e a Casa Maria do Pará. Ela vai ter outras alternativas, como, por exemplo, quero citar aqui como quem poderia estar entrando nessa rede de solidariedade, a Comissão de Mulheres da OAB. Então, a gente, naquela época em que as mulheres estavam sofrendo violência sexual, do maníaco sexual aqui, a Comissão de Mulheres também estava recebendo denúncias na OAB, a gente se juntou e conseguiu identificar, né, o maníaco, de dar atenção a essas mulheres. Então, teve mais entidades que se mobilizou para dar esse suporte. Então, é uma sugestão, né, que eu estou dando aqui. E o que a gente pode ser feito também é o que está garantido na lei, que quem omite também, né, precisa, a gente não pode omitir, né? Então, assim, a gente tem que denunciar. Então, vi um vizinho que está brigando com a mulher, denuncia. Vi um parente que está denunciando da mulher, que está agredindo a mulher, denuncie. Pode denunciar no 190, pode denunciar no 180. Inclusive, o Ministério da Mulher e da Família está fazendo uma grande campanha aí a nível nacional para as mulheres denunciar, para os vizinhos denunciar no 180, a gente fazer essa rede aí de solidariedade e ajudar essas mulheres que estão dentro de casa, não conseguem sair de casa, né? A gente percebe que a delegacia, ela é um lugar, assim, muito... pode-se dizer, onde bem, assim, a pessoa adquirir um vírus, né? Vírus, a gente tem informação que muitas pessoas em situação de prisão estão adquirindo o vírus se prolifera, a delegacia, lá dentro da delegacia, também tem as celas, então a mulher pode estar com essa dificuldade também de procurar ajuda na delegacia, adquirir o vírus. Então, tem todas essas questões, assim, que a gente tem que estar conversando, discutindo, e os vizinhos ajudando a denunciar. Pode ser denunciado no 180. O serviço 180 é um serviço, assim, muito, muito importante, assim, ele funciona 24 horas, a pessoa que vai denunciar, ela não precisa se identificar, ela precisa de ter o nome da pessoa que está sendo, da mulher que está sendo agredida ou do agressor. Pode ser o nome social, pode ser o prenome, pode ser... ela tem que identificar a pessoa que está sendo agredida ou o agressor. E Marisa, essa questão é bastante delicada na nossa sociedade, né? Porque as pessoas também ainda ficam bastante receosas, assim, de fazerem a denúncia, né? Então, quando a gente diz... E, aliás, existe aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher e tal, né? Toda essa questão também que também atravessa essa questão de como a sociedade cria essa rede de apoio, né? E quanto a gente precisa também criar campanhas educativas, né? Ou fazer mais... trabalhar mais com essa questão da violência, né? Da violência doméstica, para que mais pessoas possam entender que isso é um serviço que se presta à sociedade, né? Um serviço que se presta às mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência, né? Porque muito ainda não se faz por conta desse tabu, né? A gente ainda é um tabu, né? O outro denunciar, né? Então, não faz parte da minha família, ou não faz parte é o meu vizinho, mas eu não vou denunciar, né? Então, a gente tem essa dificuldade ainda, né?
com certeza a gente tem essa dificuldade, ainda tem essa visão machista, né? Porque isso daí é uma visão de sociedade muito machista, de pensar que eu não vou entrar no meio de uma briga de uma mulher, mas a gente tem que fazer a diferença aí, porque pode valer uma vida, né? Então, assim, você denunciar pode salvar uma vida. Então, denuncie. Então, assim, precisa de ligar, a pessoa não precisa se identificar, ela basta ter o endereço e o nome da pessoa que está sendo agredida ou do agressor, e a gente tem que fazer essa rede de solidariedade aí e mudar. Tem que ser que briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a colher, né? Porque a gente vai salvar vidas, né? Então, assim, acredito que o que a gente pode fazer nesse período de pandemia é isso, né? Tentar contribuir. Se tiver que a mulher ir para denunciar, procurar a delegacia, ou o Centro de Referência Maria do Pará, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ela se protege, né? A gente está fazendo uma campanha de ficar em casa, mas se precisar sair, se proteja, vai e faça denúncia, porque o que a gente não pode é se conformar com essas estatísticas altíssimas que a gente tem de feminicídio e de violência contra as mulheres, né? Então, a gente precisa muito de lutar por isso, e a gente não pode se iludir que a violência diminuiu nesse período de pandemia. Pode ser que diminua, Isso. mas, né, a gente É importante ressaltar isso, né? Que em tempos de pandemia e ressaltar, é bem importante fazer essa ressalva, né? De que muitas mulheres estão mais tempo com os seus agressores, né? Convivendo nos seus lares, em espaços confinados, né? Com mais vivendo mais cotidianamente, né, essas relações, e que tem outras questões envolvidas, né, que atravessam, então, a violência doméstica e que fazem com que essas situações, elas fiquem mais exacerbadas, né, como o caso do desemprego, né, então a gente tem aí um viés econômico, né, que é o desemprego, que faz com que o homem, né, então, como você mesma falou, né, numa sociedade machista, né, em que o homem, muitas vezes, a condição de virilidade dele é marcada por ele ser o provedor, né, da casa. Então, quando ele não pode mais ser o provedor, então isso também mexe, né, com a masculinidade dele. E aí, muito relacionado a isso, tem a questão do consumo de álcool e drogas, né, que também vai acarretar também num aumento de violência. E esses são sinais preocupantes também, né? Porque o confinamento, ele também vai exacerbando, né? Essas condições, né, de violência psicológica, né? Então, essas condições, essas situações que vão sendo colocadas ali e que não se sabe como lidar, né? Que a gente não sabia como lidar com essas situações e que acabam, então, colocando, né, essas mulheres frente a frente com seus agressores, né? Então, acho que eu só queria complementar aqui o que você Sim. falou, são sinais, assim, que se apresenta como do agressor, mas isso não é um perfil do agressor, entendeu? São sinais, assim, mas isso não é o agressor mesmo, ele não tem um perfil definido. Então, pode ser aquele cara que tem um emprego bom, bem-sucedido profissionalmente na vida, não ter problema financeiro nenhum, não ter problema com álcool e droga, e ele ser um agressor em potencial, entendeu? Então, só para ressaltar, assim, que não tem um perfil, assim, você não tem um perfil, assim, do agressor. Então, às vezes, ele é aquele cara, assim, aquele homem perfeito, marido perfeito, todo mundo acha ele lindo, maravilhoso lá fora, mas dentro de casa ele é um
grande agressor, entendeu? Eu comentei porque são situações que se colocam, né, nesse momento de pandemia, né? Pode agravar, né? Pode Sim, que agravar podem agravar, exatamente. de pandemia, mas, assim, não tem um perfil, assim, do agressor. Mas Até essas porque, situações, até elas podem porque, se agravar, mas elas não são, assim, exatamente a causa da violência, entendeu? O que eu estou dizendo é assim, isso sim, daí assim, tipo uma moleta, assim, sabe? Mas não é a causa, né? A causa mesmo é o machismo, é uma sociedade, nós temos culturalmente machista, essas são as grandes causas assim da violência, entendeu? e você acha que isso está mudando? Então, acredito que a mudança ela está acontecendo assim, mais assim, pelas atitudes das mulheres, entendeu? Então, assim, mais mulheres estão querendo, estão denunciando, mais mulheres estão buscando a sua autonomia, mais mulheres estão conquistando o seu direito de igualdade, o seu espaço na sociedade. Então, Sim, eu acredito que está mudando, assim, pela própria força da mulher, entendeu? Assim, então, assim, ela está fazendo essa mudança acontecer, ela está querendo criar filhos assim mais abertos para a sociedade, ela é que está buscando essa educação dos filhos, então eu acredito sim, mais assim pela mudança, a mudança mais em função das mulheres. Eu acredito que está tendo essa mudança, entendeu? Então, assim, o homem não quer ficar assim, né, os homens assim mais conscientes, mais esclarecidos, eles não querem ficar para trás, entendeu? Então está forçando assim essa mudança mais pela força da mulher, pela atitude dela, pela decisão dela, pela busca dela, né, para ela se formar, se orientar, para ela buscar emprego, para ela ter uma profissão, para ela definir quantos filhos ela quer, entendeu? Ter um planejamento familiar. Eu acho que está partindo mais essa mudança das mulheres, entendeu? Eu acho que isso é Desculpa, eu importante, né, Marisa, porque conforme for alcançando cada vez mais mulheres, né, chegará um ponto em que também alcançará os homens, né? Então nós precisamos tomar realmente a frente desse problema que tanto nos toca, né, para que ele seja reconhecido como uma questão de relevância e aos pouquinhos a gente possa então mudar a consciência dessa sociedade, né? A gente espera que isso aconteça de maneira cada vez mais veloz, né? E eu gostaria de retomar um ponto que nós estávamos conversando anteriormente sobre essas dificuldades da denúncia nesse período de pandemia, né? Que nós já chegamos a esse consenso de que é um pouco mais difícil, mas que ainda assim precisamos denunciar, seja a própria mulher vítima de violência, seja o vizinho, o familiar que ouviu, que soube, não podemos nos omitir, né, como você mesma ressaltou, diante dessas situações, mas aí uma questão que eu acho que perpassa pela mente de todos nós, né, que começamos a refletir sobre a questão da violência doméstica, bom, se eu denunciar esse agressor, o que vai acontecer com a minha denúncia, por onde ela vai passar, por quais instâncias ela vai passar. E a pergunta que não quer calar, o agressor vai ser preso? Vai ser detido? Então, aí entra um pouco aí a operacionalização da Lei Maria da Penha, né? Então, eu posso abordar aqui o que como é que funciona a Lei Maria da Penha nessa denúncia aí. A mulher procurou a delegacia, ela sofreu uma violência, ela sofreu ameaça, ela está sendo ameaçada pelo marido, então ela ligou no 190 ou ligou no 180 e a polícia foi lá, pegou o cara em flagrante, né? Pegou ele lá agredindo a mulher, aí levou ele para a delegacia,
levou a mulher, né? Se a mulher foi agredida, leva para a UPA, entendeu? Aqui o centro, a saúde, a referência para a mulher é a UPA mesmo, que sofreu violência, foi agredida. Aí, nesse caso, quando ele é preso em flagrante, ele vai preso. Ele vai preso e a mulher, o delegado vai pedir as medidas protetivas para ela, vai pegar o depoimento dela, fazer a ocorrência e vai ver a situação daquela mulher, se ela tem moradia. Na delegacia tem um questionário muito interessante em que a mulher ela vai respondendo assim todas as questões que tem lá relacionadas se ela está sofrendo ameaça, quanto tempo ela está sofrendo ameaça, agora atualmente na mudança da lei, aí o delegado vai informar para o juiz se no exame de corpo de delito foi constatado que aquela mulher sofreu uma lesão que impede ela de trabalhar, entendeu? Então ele vai informar, se um delegado vai informar, ela vai responder esse questionário, o delegado vai observar e vai pedir as medidas protetivas para ele. Então, se essa mulher, por exemplo, ela tem a casa, ele não quer mais que ela volte para casa, ali na delegacia mesmo, o delegado pode pedir o afastamento dele da mulher, entendeu? O delegado já vai pedir o afastamento dele do lar, se tiver crianças menores, vai pedir também para suspender, né? Vai pedir também que as medidas protetivas sejam estendidas também para os filhos menores, porque a lei entende que se a mulher sofreu agressão, está sofrendo violência, os filhos também sofrem de violência e eles têm que ficar na companhia da mãe. Né? Aí o que acontece? Esse homem está lá preso, ele vai ser solto ou não vai? Então, assim, se ele foi a primeira vez que ele foi denunciado, ele não tem antecedentes criminais, entendeu? Aí ele vai pagar uma fiança de 1 a 20 salários mínimos. Pode ser de 1 e pode ser de até 20 salários mínimos. E o juiz vai emitir as medidas protetivas para a mulher. Quando ele sai da delegacia, quando ele paga a fiança, que ele sai da prisão, ele já sai ciente das medidas protetivas, entendeu? Que ele não pode aproximar da mulher. Aí o juiz vai estabelecer quantos metros, entendeu? Ou 100 metros, ou 200 metros, ou 500 metros. Então, assim, vai estabelecer que ele não pode aproximar daquela mulher, entendeu? Se ele já houver reincidência, ele não paga mais fiança. E se ele reincidir, se ele quebrar as medidas protetivas, ele vai preso e vai pagar, né, na prisão, vai esperar o julgamento do processo na prisão. Pode pegar de 3 meses até 6 anos de prisão. Aí, o que acontece? Às vezes, o cara agrediu a mulher, ameaçou, fez violência moral com ela está numa relação, assim, que ela não suporta mais, assim, aquela relação. Ele não foi preso em flagrante, né? Ele não foi preso em flagrante. E aí, o que vai acontecer? Ela vai pedir, o delegado vai emitir as medidas protetivas para ela, vai comunicar com ele que ele não pode aproximar dela, e ele vai responder o crime em liberdade, entendeu? Vai responder o crime em liberdade, só que ele não pode aproximar dela. Aí tem gente que fala assim, mas ele está solto, esse papel não vai valer nada, né? Aquele papel, assim, ele vale para ela, sim, porque se ele voltar em reincidir, ele não vai pagar a fiança, ele vai ser preso e não vai pagar a fiança. Embora ele não tenha sido preso, mas ela estava com as medidas protetivas e ele quebrou as medidas protetivas. Então, é importante a mulher fazer a denúncia. Já aconteceu vários casos, assim, que o cara agrediu a mulher 1, 2, 3, viveu o ciclo muito tempo.
e não teve coragem de fazer uma denúncia. Aí ela vai e faz a denúncia a primeira vez. Aí ela fala assim, ele nem foi preso, né? Me agrediu tantos anos, mas ela também nunca denunciou, né? Então, ela precisa de fazer a denúncia, qualquer forma dessas de violência patrimonial, quebrou o celular, xingou ela, maltratou ela na frente dos amigos, né? Então, assim, ela vai na delegacia, faz a ocorrência, pede as medidas protetivas. As medidas protetivas é uma medida de prevenção, entendeu? Então, assim, e o delegado, ele vai pedir para aquele agressor sair da convivência dela, entendeu? Muitas vezes ele não quer sair, ele fica insistindo para continuar na casa. Então, são esses procedimentos, assim, entendeu? E é muito importante a mulher ir na delegacia, denunciar quando ela sofre as outras formas de violência patrimonial, moral, ela ir denunciar e pedir as medidas protetivas, porque aquilo ali é uma forma dela ter o registro, entendeu? Que se ele for com uma atitude maior com ela, ele vai ser preso e não vai sair, não vai nem pagar a fiança mais. Sim, o importante é importante que denuncie, né, Marisa, porque a lei prevê uma série de artifícios aí para que essa vítima fique segura, né? Então, se não for pela prisão, vai ser por essas medidas protetivas, mas existem, né, todos esses artifícios previstos na lei, felizmente. E para a gente encerrar, então, Marisa, nós gostaríamos de lançar mais uma pergunta para você, e se por acaso tiver alguma mulher vivenciando situação de violência doméstica familiar nesse momento de pandemia e estiver assistindo esse nosso vídeo, essa nossa entrevista, qual recado você deixaria para ela nesse momento? Então, eu quero dizer para essa mulher, e eu espero que uma mulher especial esteja assistindo essa reflexão e que ela tome coragem. Então, assim, a palavra que eu tenho para ela é coragem. Coragem de denunciar, coragem de romper com a violência. Porque a mulher viver sem violência é muito melhor, é muito bom a gente viver, né, ter a nossa liberdade, ter as nossas vontades, a nossa autoestima. Então, o que eu tenho a dizer para essa mulher que está sofrendo violência hoje é que tenha coragem e denuncie. E vai à luta, porque você é uma mulher que nasceu para vencer na vida, não foi para viver na violência, entendeu? Então, você nasceu para ser feliz, para ser bonita, para ser alegre, para ser uma pessoa muito maravilhosa. Então, você, mulher que está sofrendo violência, coragem e força para denunciar. Então, pede ajuda de uma amiga, pede ajuda de um vizinho, pede ajuda para qualquer um de nós. Eu estou aqui à disposição. Pode pedir ajuda para mim, que eu vou à luta junto com você. Então, eu acredito que você tem pessoas assim em quem você possa confiar, em quem você possa contar com ela. Eu acredito que tenho, sim, que eu já vi muitas mulheres tendo essa coragem, tendo alguém que ajudou ela. Foi uma amiga, foi um amigo, né? A gente fala assim da violência, mas a gente vê que tem muitos homens solidários que ajudam as mulheres a superar, que incentiva ela aí, né? Então, o que eu tenho que dizer para essa mulher é coragem de enfrentar, que você lá na frente vai ser muito feliz. Marisa, a gente agradece, encerra com essa mensagem, né? E deseja que todas as mulheres que assistam esse vídeo, e todos os homens também, né? Mas principalmente as mulheres que tenham coragem, que tenham essa força, né?
e que consigam, então, sair, né, desses relacionamentos abusivos, violentos, né, e que a gente consiga construir uma sociedade mais justa também desse ponto de vista, né? Então, em nome do painel, né, em nome do Observatório Regional, do painel do IETO Covid-19, eu, professora Rafaela, agradeço muito a sua disponibilidade, essa conversa que a gente teve hoje, e espero que ela se espalhe por muitas e muitas mulheres, e que essas mulheres possam, então, tomar essa força e decidir, né, decidir o que fazer com as suas vidas. Muito obrigada. De nada, eu também quero fazer uns agradecimentos aqui. Então, eu também fiquei muito satisfeita, assim, de participar, né, dessa discussão, desse trabalho. É um trabalho, assim, que eu abracei mesmo, essa causa, assim, né, e eu quero agradecer à Unifespa por me dar essa oportunidade, né, desse momento, assim, tão fundamental, né, tão necessário, assim, para todo mundo. Eu não vou citar aqui só as mulheres, mas para as mulheres, para os jovens, para os estudantes universitários, né? Então, eu quero agradecer muito à Unifesp por ter me dado essa oportunidade, ter me dado essa honra, né, de estar contribuindo. Parabenizar por esses 7 anos de Unifesp aqui na nossa comunidade, na nossa região. Então, parabenizar toda a equipe da Unifespa, os alunos da Unifespa, né, de toda a região. Foi um grande avanço, sim, para toda a nossa região aqui, a instalação da Unifespa aqui em Xinguara. A gente sabe que foi uma luta, assim, bem grande, mas foi, assim, um grande avanço que teve aqui na nossa região, para os jovens e principalmente para as mulheres, né? A gente tem muitas mulheres assim que a gente conhece, que conseguiu ingressar um no curso ou no outro da Unifespa, então isso também está contribuindo para essa nova cultura de igualdade de gênero, né? Então, parabéns, Unifespa. Quero agradecer os meus colegas que atuou comigo durante todos esses 8 anos que eu tive na Casa Maria do Pará. Eu aprendi muito com todos eles, então eu agradeço todos os profissionais que passaram por lá, que são meus colegas, né, de trabalho, que também fez essa mudança acontecer, que também lutam para que as mulheres se empoderem, né, da sua condição de mulher. Então, agradeço meus colegas, né, e continuem atuando. Eu estou saindo de cena, né, mas que continue atuando e contribuindo para essa mudança aí, né. Quero agradecer às instituições, né, que trabalhou comigo nesses 8 anos, que foram grandes parceiras, né, tem inclusive a Unifesp, a gente fez vários trabalhos assim, em parceria com a Unifesp, com as outras instituições, todas as instituições da saúde, da segurança pública, da justiça, da defensoria, do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil, que foram assim grandes parceiros assim nessa batalha aí, nessa caminhada aí de 8 anos, e agradecer também, assim, todas as mulheres que estão assistindo, né, que passou pela Casa Maria do Pará, e todas as mulheres que foram, que superaram, que ainda não conseguiram superar. Eu quero fazer o meu agradecimento especial, assim, né. E muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Você agradeceu a Unifesp, mas somos nós que temos que agradecer pela oportunidade e pela honra de podermos ter essa conversa com você hoje. Eu, professora Laila, então, agradeço mais uma vez, em nome de todo o Instituto de Estudos do Trópico Úmido, em nome do painel Covid-19, do Observatório Regional do Sul-Sudeste do Pará, pela oportunidade maravilhosa de aprender com você que nós tivemos aqui hoje.
E eu espero, honestamente, que todos esses aprendizados, que todos esses conselhos, que todos esses esclarecimentos que você nos deu sirvam, né, para mudar a vida aí de muitas mulheres nos tempos que teremos pela frente, durante a pandemia e pós-pandemia também. Muito obrigada.